Muito boa noite, estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, também na Brasrede Arroio do Meio e em todas as nossas redes sociais. Contamos sempre com a sua audiência, com a sua participação, seus comentários e fica lá todo o conteúdo para que possa ser assistido ao vivo em algumas das nossas redes ou visto posteriormente. Nosso tema de hoje, 50 anos de regulamentação da profissão de fisioterapia e terapia ocupacional. Paralelo com os 50 anos da nossa Univates, né? Um tema que acaba correndo aí na mesma linha de horizonte do tempo, né? Logo após a abertura do programa, nós vamos conversar aqui com os nossos professores da área de fisioterapia, então. Já voltamos. Muito bem, primeiro bloco do nosso programa Centros de hoje, em que vamos falar sobre os 50 anos da regulamentação da profissão de fisioterapia e terapia ocupacional aqui no Brasil. Nossos convidados, professora Lídia Kietz-Jäger, coordenadora do curso de fisioterapia, também o professor Gladimir Schwingel, professor do curso de fisioterapia, e a professora Magali Quevedo Grave, também do curso de fisioterapia. Muito obrigado pela presença de vocês, bem-vindos. Vamos lá, vamos retroceder no tempo, máquina do tempo agora, voltamos, 50 anos. O que era o nosso ambiente, o que era o contexto, primeiro, do surgimento da profissão e depois da regulamentação da profissão? Então, boa noite. Acho que é uma alegria a gente poder falar um pouquinho sobre a regulamentação da nossa profissão, né? 50 anos é uma longa história, né? E a fisioterapia, ela surge muito relacionada ao surgimento de lesões, né? Então, a gente tem, por exemplo, com a questão da Revolução Industrial, que a gente começa a ter os movimentos repetitivos, os trabalhadores em condições insalubres começam a se afastar do trabalho, ficar doentes, e a gente precisa de alguém para reabilitar, né? Quer dizer que o santo da profissão é o Taylor, é o Fayol? Quem é que foi que inventou esses movimentos repetitivos? Exato, começamos com uma revolução industrial, com as guerras também, né? Com a Grande Guerra Mundial, que as pessoas estavam se lesionando, e aí, antes disso, as pessoas ficavam afastadas, ficavam longe do convívio social, e então começa a ser necessário a reabilitação de pessoas, né? Sim. E aí, antes do surgimento da fisioterapia, quanto formação, a gente tinha os técnicos reabilitando, né? Trazendo a função e trazendo as pessoas de volta para o convívio. E isso foi crescendo, foi tomando corpo, e aí a gente tem no Brasil também o surgimento muitas crianças com poliomielite. E aí era muitos ricos, né? Filhos de pessoas ricas. E começam, então, a ter um movimento para a gente ter a reabilitação dessas crianças também. E aí a gente começa a ganhar corpo, as crianças dentro do hospital sendo reabilitadas, começam a ter os técnicos de reabilitação para então começar a pensar a formação. Mas durante muito tempo a fisioterapia ficou ligada a um técnico relacionado a um médico que indicava a forma de fazer reabilitação. E aí depois, então, a gente vai surgindo num decreto-lei 938 de 1969 como uma profissão de ensino superior, né? Deixa eu só perguntar. E essa reabilitação, ela se deu por observação, por pesquisa, por prática? Como é que descobriram que a manipulação, que o movimento dava esse benefício da reabilitação? Então, agora tu tocaste no ponto, né? Também boa noite a todos, que a fisioterapia, ela começou para devolver movimento às pessoas. Então, quando se perde movimento, se pensa numa musculatura que não funciona mais, né? Num movimento que eu tinha e que eu perdi. Então, por isso, porque parte-se da necessidade de devolver movimentos perdidos. Recuperar algo que foi perdido. Inclusive, né, boa noite a todos que nos assistem.
é sempre interessante observar que na história da poliomielite, o que nós lembramos, né, e o que se visualiza muito são as questões neurológicas, né, de não conseguir caminhar, né, enfim, de perder esse tipo de movimento. As restrições. Agora, se a gente olhar mais para trás na história, a gente vai ver que, inclusive, principalmente a musculatura respiratória era bastante afetada, né? Quer dizer, muitas pessoas morriam por problemas respiratórios, porque não conseguiam respirar direito. Certo. Né? E os livros mostram imagens, né, dos primeiros respiradores, que eram respiradores externos, né, que a pessoa ficava numa câmara de vácuo para fazer a pessoa respirar automaticamente. Né? Hoje nós temos as UTIs com outro tipo de quadro, né? Quer dizer, a própria fisioterapia, entre as suas áreas de atuação, começa a atuar tanto na área neurológica, né, a partir da poliomielite, também da respiratória, né. Se a gente olhar 70, 80 anos atrás, a gente não tem essa imagem da UTI que nós conhecemos hoje. O hospital era muito mais precário, né, e era um profissional, então, que entrou nesse vácuo. Né. O que se faz para atender essas pessoas que estão com poliomielite, que estão com outras doenças neurológicas, que começam a ter a repercussão do excesso do fumo, excesso do álcool, coisas que são modernas, se a gente olhar na história, né? Há 100, 200 anos atrás o cigarro não era uma coisa do dia a dia. Né? E o que se faz com o lesionado do trabalho, né? Que era desde lesões por esforço repetitivo, mas mais que isso a sequela mesmo de amputação de membros, né? Perder dedos, perder braços, né? Em função de máquinas que não tinham a segurança que tem hoje. Né? Então é um cenário bastante ruim e, como a Lídia destacou muito bem, como que a gente atende? Né? Quem atende? As primeiras turmas de técnicos em fisioterapia, que nem eram chamados de fisioterapia, eram fisioterapistas, lá na década de 30, 40, 50, tinham 15 alunos, 20 alunos, para cidades como São Paulo, Rio. Quem atende isso em Porto Alegre? Quem atende isso no resto do Brasil? Né? Então era uma situação muito precária, o que entende, né, o que faz entender que antigamente havia muitas figuras, né, muitos arrumadores de osso, né, muitas outras pessoas leigas, né, que desenvolviam com a sua sensibilidade uma possibilidade de resolver problemas onde não haviam profissionais. Né? Hoje esse cenário é totalmente diferente, né? Nós temos só no Rio Grande do Sul hoje mais de 15 mil fisioterapeutas, cerca de 1.000 terapeutas ocupacionais, né, distribuídos em todo o estado, então o acesso hoje é bastante grande. Qual a distinção entre essas duas situações, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, que ambos estão num processo paralelo, tem inclusive o mesmo conselho profissional, né, a mesma regulamentação, mas qual é a distinção que se possa fazer aí? Ela é sutil e nem tanto, né? Nós somos profissões irmãs, né? Nós somos no mesmo dia, né? Mas a fisioterapia usa no seu escopo o movimento, né? Que a terapia ocupacional também usa, mas com objetivos diferentes, né? Enquanto que a terapia ocupacional ela nasceu na saúde mental e usa da atividade humana, da funcionalidade humana, de tentar, por exemplo, ensinar as pessoas. Vamos usar um exemplo prático, uma pessoa que teve um AVC, um derrame, né? E que não consegue mais pentear o cabelo, não consegue mais escovar os dentes, cabe ao terapeuta ocupacional no devido tempo, né, fazer esse treinamento. Estou fazendo uma explicação muito simples aqui, né, para ser bem compreensível. É uma ação mais funcional. Isso. Já o fisioterapeuta, nesse mesmo exemplo, ele tem que dar condições para que aquele membro superior faça esse movimento, né? Então, os dois trabalham em equipe, nesse exemplo que eu dei. E a gente poderia divagar bastante aqui, mas os ambientes de trabalho e a função, na verdade, o objetivo final de ambas diverge, né? A gente faz coisas diferentes, mas que se complementam. Certo. Vamos lá. O que era o ambiente, vimos aqui, a necessidade. Quais eram os conhecimentos que compunham a necessidade da formação e hoje, como é que eles andam hoje na situação atual? Olhar para o surgimento das escolas de reabilitação também é bem interessante, né? Elas surgem como um componente de enfermagem e até a demora para a regulamentação da fisioterapia foi nesse sentido, porque se entendia que ela era uma parte da atuação do enfermeiro. Certo. Então, se precisou se desenhar também qual era o nosso campo de atuação, o que o profissional de fisioterapia especificamente iria estudar, e aí começou, então, quais são as bases que
gente estuda anatomia, a gente estuda fisiologia, a gente precisa estudar muito sobre o sistema ósseo-muscular, a gente precisa muito entender de neurofisiologia, e assim começou a se desenhar os cursos. Os primeiros cursos extremamente curtos, né? E aí a gente foi chegando, hoje, por exemplo, os cursos têm mais de 4.000 horas, né? Uma formação em fisioterapia hoje, ela é de 10 semestres, e os cursos têm acima de 4.000 horas. E eu sempre penso em relação, por exemplo, eu sou formada há 10 anos. Quando eu entrei na fisioterapia, era muito em voga a utilização de recursos eletroterapêuticos, né? Eletrofototerapêuticos. Todo mundo conhecia fisioterapia por choquinho, né? Aí eu vou lá no fisioterapeuta, ele coloca o choquinho, ele coloca o aparelho quente. Eram estímulos para os músculos, né? Isso era para fazer analgesia, enfim. E quanto a profissão ao longo desse tempo foi mudando, foi ganhando espaço, né? Hoje, por exemplo, os nossos estudantes já conhecem outros campos. Eles já conhecem, um dos exemplos, o Pilates, né? Eles já conhecem muito a área de neurologia. Eles já conhecem os recursos hidrocinesioterapêuticos. Então, a evolução da profissão ao longo desses 50 anos é algo incrível, né? A gente saiu de um profissional puramente reabilitador, que a gente surge muito da reabilitação, mas também se torna um profissional de prevenção e promoção da saúde. Então, isso que eu ia falar, Lídia está formada há 10, eu estou formada há 25. Então, a metade do tempo da regulamentação do fisioterapeuta já estou formada, né? Sou da 3ª turma de fisioterapeutas da Universidade Federal de Santa Maria. Então, no projeto pedagógico pelo qual eu me formei, nossa, existe uma distância muito grande de como estudante da realidade atual. Quando eu me formei, não tinha nem o Sistema Único de Saúde. Hoje e quando eu me formei, eu me formei mesmo dentro de uma visão tecnicista. Eu era técnica. Eu sabia desenvolver a técnica da reabilitação. Hoje, o nosso projeto pedagógico do curso de fisioterapia, ele sofreu muitas modificações, porque o mundo sofreu modificações ao longo do tempo. Então, o estudante, ele não só reabilita, ele trabalha em grupos de promoção de saúde. Vamos trabalhar para que tu não precise ser reabilitado. Acho que isso é muito importante. Então, com ações, como a Lídia falou, muito diferente. Não que a gente tenha perdido a qualidade quando a gente tem que reabilitar, muito pelo contrário. E aí foram surgindo diferentes diretrizes curriculares para a formação, a questão da humanização, que eu não posso, mesmo que eu vá reabilitar a falange distal do polegar da mão direita, não entender que tem um sujeito, que tem um contexto, né? Que aquela mão, ela faz parte de um todo. Então, a visão é completamente diferente. Professor, eu ia acrescentar... Para a gente fechar o primeiro bloco aqui. Muito rapidamente, então, né, que eu ia acrescentar, assim, que talvez o grande avanço que se tem, né, e aí a gente é meio suspeito a falar, a Lídia, eu principalmente, mas a Magali também muito envolvida, é no intuito da prevenção e da promoção, né? Da reabilitação para a prevenção e promoção. E aí vou dar mais um exemplo básico, assim, né? Existe, assim, uma grande demanda na fisioterapia para a reabilitação, por exemplo, de Layer-Dort, né? Lesões por esforço repetitivo ou doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Bom, a gente pode sentar passivamente, esperar as pessoas adoecer e reabilitá-las. Ou a gente pode ir lá no foco, no espaço de trabalho, com um trabalho de ergonomia, com um trabalho de prevenção, melhorar o processo de trabalho para que aquelas pessoas não adoeçam. Enquanto sociedade, o que é mais conveniente? A resposta é óbvia, né? Então, a fisioterapia entrou muito fortemente neste campo, neste exemplo e muitos outros, para fins de prevenção e promoção. Então, isso abriu muito espaço para que nós pudéssemos hoje ter uma atuação de largo espectro, né, conseguindo fazer uma diferença bastante grande na saúde da população. Perfeito, acho que são bons exemplos. Na nossa sala, lá na TV Univates, na redação, esses dias botaram lá umas caixinhas debaixo dos monitores para poder melhorar a postura na mesa. Todo dia não, mas 2 ou 3 vezes por semana tem a ginástica laboral, o pessoal levanta todo mundo, vem e tal. Quer dizer, são exemplos do que se faz hoje nesse foco preventivo num ambiente organizacional, né? Ok, fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos ver um pouquinho como é que esse ambiente de 50 anos, já no rumo que a gente começou a conversa aqui, como é que estamos hoje? Quais são as grandes áreas, quais são as técnicas, o que mudou, o que o aluno precisa estar antenado hoje no contexto da fisioterapia neste momento. Já voltamos.
Estamos conversando sobre os 50 anos da regulamentação da profissão de fisioterapia e terapia ocupacional. Conosco a professora Lídia Ketz-Jäger, que é coordenadora atualmente do curso de fisioterapia, também o professor Glademir Schwingel e a professora Magali Quevedo Grave, ambos também professores do curso de fisioterapia. Curso de fisioterapia que dentro desses 50 temos 17 de atuação aqui na Univates, mas que a gente fala no terceiro e quarto bloco um pouco mais sobre o nosso curso, a realidade local. No bloco anterior nós vimos qual foi o ambiente, a questão do ambiente da industrialização, da urbanização, do movimento, a questão da saúde pública através da doença, especificamente a poliomielite, né, que deu todo esse contexto para que fizesse o surgimento do profissional e da profissão, mas a coisa mudou, né? Nesses anos todos, para onde foi? O que é que a profissão hoje tem como norteadores, como parâmetros, como práticas? Como é que vocês podem contar isso aí? Bom, Sandra, assim, eu acho que um dos grandes fatores é o número de profissionais, né, a ampliação desse escopo de atividades e a sua organização. Né? Como todas as profissões da área da saúde de nível superior, nós temos uma lei federal que nos regulamenta, né, e que cria um sistema, né, um sistema chamado COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e os CREFITOS, que no Rio Grande do Sul é o da quinta região, o CREFITO 5, né, que eu tenho a honra de ser vice-presidente nesse momento. O CREFITO 5, no Rio Grande do Sul, ele fiscaliza o exercício dos 15 mil fisioterapeutas e dos 1.000 terapeutas ocupacionais. Né? Nós temos uma obrigação legal de garantir que esse trabalho seja de qualidade. Né? Então, nós temos um corpo de fiscais que estão permanentemente na estrada, né, circulando pelo Estado e fazendo esse acompanhamento. Por que isso é necessário? Né? Porque nós precisamos, né, desde a formação até no exercício, garantir que aquela assistência em saúde que se faz seja de alta qualidade. Né? Como nós avançamos muito, né, em 75, quando o COFITO foi criado, nós éramos 3 mil profissionais do Brasil. Hoje somos 300 mil. Né? Somos 300 mil e tem um grupo grande de profissionais a cada ano se formando. Né? Daqui a uns dias nós temos a nossa formatura aqui na Univates. Né? Então, esses profissionais vão para o mercado de trabalho, eles se registram no conselho e são passíveis, né, de fiscalização. Para a atuação profissional, portanto, eles têm que ter uma carteira, né, uma cédula de identificação como fisioterapeuta. É importante que os pacientes, né, sempre tenham esse requisito junto consigo, porque isso denota que são profissionais formados, registrados e fiscalizados. Né? Essa atuação do fisioterapeuta, para não me alongar, ela tem, então, ganhado espaço, né, e se especializado. Né? Então, de um fisioterapeuta reabilitador muito focado na poliomielite, por um lado, e nas doenças ocupacionais, por outra, né, a gente vai ganhando, né, espaço em outras áreas. Né? Então, hoje nós temos 15 especialidades reconhecidas pelo COFITO, né, desde quiropraxia, osteopatia, acupuntura, práticas integrativas complementares, saúde da mulher, do idoso, quer dizer, são várias áreas que grupos de profissionais, quer dizer, no início eram poucos, não tinha como fazer, mas no momento que a gente começa a crescer em número, a gente começa a se especializar cientificamente em algumas áreas. Né? E aí a profissão ganha muito também cientificamente e academicamente. Nós começamos a escrever, pesquisar, buscar informação, né? Qualificar a informação, e isso também melhora muito a qualidade da assistência em fisioterapia ao longo do tempo. Só para a gente fechar a tua participação nesse bloco, também é importante sempre lembrar que a atuação dos conselhos profissionais não só acompanha a prática do profissional que está habilitado, como também acompanha as organizações que tenham atividades nessa área para evitar que profissionais não habilitados estejam atuando dentro, né? Portanto, garantindo que haja uma mão de obra adequada e também, imagino que a atuação junto às instituições de ensino. Perfeito. Garantindo um adequado currículo, uma adequada formação para quem está na profissão. Né? É sempre importante ver esse olhar do conselho não só como um regulador da profissão, mas um garantidor da qualidade. Né? Isso. A fiscalização se dá na pessoa física, no profissional, e na pessoa jurídica. Né? Então, a própria clínica, a Escola da Fisioterapia da Univates, ela é fiscalizada. Né? Além disso, existe um caminhar juntos, né, no caso da fisioterapia, nós temos uma Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia,
que vai ter um congresso agora no final de setembro, e o CREFITO é apoiador, né, que está fazendo junto com a ideia de que a gente possa sempre estar discutindo a qualidade do ensino em todas as escolas e todos os locais. Perfeito. Um pouquinho da prática hoje, professora Magali. Então, primeiro eu tenho que corrigir uma informação do bloco anterior. Na verdade, eu tenho 35 anos de formada e não 25. Foi um ato falho. Professora Magali, veja só, em um piscar de olhos ela envelheceu 10 anos e continua igual, belíssima, né? Obrigada, muito obrigada. Então, dentro de todas essas possibilidades hoje, dentro dessas áreas, né, da fisioterapia hospitalar, da fisioterapia ambulatorial, da fisioterapia neurológica, da fisioterapia pediátrica, como o Glademir disse, as pessoas foram se especializando, foram estudando sobre, desenvolvendo perguntas, realizando pesquisas e comprovando a eficácia dos tratamentos, né? Então, hoje nós trabalhamos assim dentro de 3 níveis. A gente tem uma tecnologia que é leve, né? Uma tecnologia que é leve e dura e uma tecnologia que é dura. E Traduza. aí a gente então, o que é isso para nós leigos? Por exemplo, o nosso trabalho ele é baseado no movimento. Né? Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com um recurso chamado cinesioterapia. A minha mão vai influenciando um tônus muscular, uma reaquisição de uma postura, né? E aí eu vou facilitando o movimento que vai facilitar uma atividade funcional. Porque ninguém vem para a fisioterapia, por exemplo, só para ganhar uma amplitude de movimento do ombro. Certo. Eu conseguia movimentar até aqui, agora eu consigo movimentar até aqui. Se isso não servir para eu pegar um objeto, por exemplo, né, como o Glademir falou, e esse objeto fazer com que eu consiga pentear o meu cabelo, desenvolver uma atividade de vida diária, certo, que eu perdi a partir de uma lesão. Então, nós temos muitas áreas, nós temos hoje a possibilidade do desenvolvimento de softwares. Eu consigo, a partir de um recurso desse, ver quanto de energia a pessoa gastou numa passada, um passo, né? Certo. E aí eu vou indo para as tecnologias mais duras, que é isso, o uso de um recurso mais tecnológico no sentido do duro mesmo, né? Sim, fui lá, eu desenvolvi uma pesquisa, uma pessoa numa UTI que precisa de um respirador, né? Também vindo ao encontro do que o Glademir falou. Então, dependendo do nível de complexidade, a gente vai desenvolvendo aquela técnica necessária para a melhora da qualidade de vida daquele sujeito, porque no fim é isso, a gente vai trabalhar com qualidade de vida. Perfeito. Uma pessoa consegue o máximo de independência dela numa cadeira de rodas, é na cadeira de rodas que a gente vai trabalhar a independência desta pessoa. Mas buscar o limite do que ela pode fazer na cadeira. Buscar o máximo do que ela pode, porque a gente trabalha com possibilidades e potencialidades. Perfeito. Né? O máximo que eu consigo desenvolver é até aqui, vamos tentar que essa pessoa consiga ir até ali. E essa funcionalidade que a Magali está falando, eu acho que é o grande salto que a gente tem nesses 50 anos, né? Quando a gente tem lá o surgimento, a nossa função era a reabilitação e era algo muito duro. E hoje a gente consegue entender, por exemplo, se a gente atende uma criança com paralisia cerebral, a gente entende ela quanto um sujeito, né? Então a gente consegue fazer esse trânsito, como a Magali estava dizendo, da tecnologia leve, que é entender a pessoa quanto sujeito, com contexto, uma criança que vai brincar. Uma criança que dentro da paralisia cerebral dela, por exemplo, ela é saudável. Um idoso que aos seus 90 anos tem seus desejos de vida. E isso, quando a fisioterapia surgiu, não era algo que se falava. Não era algo que se falava na saúde, né? Não era algo que se pensava na saúde. A sociedade não pensava. Não tinha esse horizonte, né? E com essa evolução que a gente tem, a gente sabe o emprego de utilizar, por exemplo, uma tecnologia dura. Estou lá na UTI necessitando usar um respirador, eu preciso trabalhar o desmame daquele meu paciente, eu preciso conhecer a técnica. Então, esse salto científico que a gente deu, aliado à humanização do cuidado, a entender as pessoas com seus desejos e com suas vontades, acho que é o que traz a fisioterapia para uma profissão tão em voga hoje, né? A gente vê um crescimento das pessoas conhecendo a fisioterapia como alguém próximo dos nossos usuários, dos nossos pacientes. E né? Até porque, assim, toda técnica desprovida de afeto, ela não tem o efeito que ela deveria ter, né? Então, conhecer o sujeito como um todo, dentro da sua realidade, do seu contexto, e enxergar aquela dificuldade como fazendo parte daquela pessoa, o resultado é muito melhor. E outra questão que me parece que é uma extensão disso que vocês estão colocando, como é que vocês trabalham, por exemplo, com o contexto familiar?
porque muitas vezes o processo de recuperação ou de adaptação não é só uma questão do indivíduo, é do ambiente, do contexto, da família estimular, da família não aceitar uma limitação ou aceitar uma limitação e a partir daí criar outras condições, né? E olhar para esse cuidador também, porque muitas vezes o paciente que vem nos procurar, ele é dependente de um terceiro, é o terceiro que traz, é o cuidador que traz, que coloca no carro, que... Portanto, ele é quase tão paciente quanto. Com certeza, a gente tem que ter um olhar, né? Até porque a fisioterapia, ela é para além do momento do tratamento. Ela é do dia a dia daquele sujeito. Como é que ele vai deitar? Como é que ele vai levantar? Como é que ele vai colocar a roupa? Como é que ele vai para o banho? Como ele senta para almoçar, para fazer a sua refeição? Certo. Né? E aí o cuidador tem um papel muito importante também. Então a gente não trabalha só com o sujeito que depende do nosso cuidado para readquirir o movimento e função. A gente trabalha com o contexto familiar. Claro. E a gente vê hoje, por exemplo, na fisioterapia, aliado a tudo isso, o uso das tecnologias, no sentido de aplicativos, de software, de, por exemplo, eu vou avaliar a postura de uma pessoa que está fazendo pilates. Não tem nenhuma doença, né, especificamente, mas eu preciso avaliar os graus de amplitude, se ela está mais inclinada para cá, como ela pisa, um corredor que vai correr meia maratona, então, como ele está pisando. Isso também é fisioterapia. Então, a gente brinca que quando os estudantes escolhem a fisioterapia, eles podem trabalhar desde o parto, né? O fisioterapeuta é um profissional que está no parto, com o bebê, com a criança, com o adolescente, com o idoso, com o adulto, né? Com a pessoa, ciclos de vida. com os cuidados paliativos, por exemplo, né? As terapias integrativas e complementares que a gente tem crescido essa busca pelo reencontro do sujeito. Então, é um profissional que está ligado a muitas áreas, é um campo de atuação. E a nossa formação é generalista. Claro. Então, até para dando já os ganchos, né, a gente trabalha tudo isso durante um curso, né? A gente tem que dar uma pincelada. O curso, na verdade, faz essa formação mais ampla. Isso. E a pós-graduação ou uma especialização depois entra nesse foco. Exato, porque o estudante precisa passar por todas as áreas, né? E a partir disso ele, me identifico com bebês, onde eu posso buscar essa formação complementar, né? E é muito interessante ver nos alunos, né, porque eles entram, a gente sempre pergunta no início do curso, né, o que eles trazem para o curso, e normalmente é uma história pessoal, né, alguém da família, ou ele próprio, né, que foi paciente, né, que foi atendido por fisioterapeutas e ele vem com essa ideia de que eu tive um problema do joelho, fiz fisioterapia, a reabilitação e por isso estou aqui. E aí quando ele começa a dar conta assim, da imensidão de possibilidades, eles ficam encantados, né, a maioria deles, ou todos eles ficam encantados pela condição que isso dá, né? E nós também ficamos encantados com essas descobertas, assim, né? Ótimo. Já para falar em datas, eu vou ter que registrar, assim, né? Eu estou há 25 anos como fisioterapeuta e com muita felicidade hoje estou fazendo 15 anos de Univates, né? Então E eu 9. E a Lídia hoje 18. Maioridade. Hoje. Eu não vou falar mais nada. E para festejar, a Lídia dia 1º de agosto é um dia de muitas contratações, normalmente, né? E a Lídia foi nossa aluna, né? Que nos dá um orgulho muito grande de tê-la aqui hoje conosco, né? Ótimo. Gente, parabéns, professores. Para nós. Bom, fechamos o segundo bloco. Vamos no terceiro bloco, nós vamos ter uma substituição. Já vou aproveitar e anunciar que no terceiro bloco, com a entrada do professor Eduardo, a gente vai poder falar muito de fisioterapia esportiva. O homem que joga basquete como ninguém aqui na Univates. Né? Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros. Hoje estamos falando sobre os 50 anos de regulamentação da profissão de fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil. E agora, nesse bloco, vamos falar mais especificamente dos 17 anos e da estrutura do curso de fisioterapia aqui na Univates. Temos uma substituição na equipe, a professora Magali passou o seu lugar na equipe de basquete aqui da casa para o Eduardo Senen, que também é professor do curso de fisioterapia. Muito obrigado, Eduardo, pela tua presença. O Eduardo tem um histórico um tanto quanto mais ativo nesses 17 anos, por isso deixamos para a participação dele a partir desse bloco. Nos ajude um pouquinho, Eduardo, o que era o contexto, qual era a situação, como é que e por que surge o curso de fisioterapia na Univates especificamente? Bem, então,
agradecer aí a oportunidade, né, de estarmos falando um pouco mais sobre a profissão. O curso de fisioterapia na Univates, ele iniciou no ano de 2002. Né? E antes disso, né, havia uma necessidade bastante grande, né, uma demanda bastante grande por parte da população, do sistema de saúde de maneira geral, por profissionais fisioterapeutas. Ainda que a forma que esses pacientes chegassem aos fisioterapeutas, através de convênio, através do Sistema Único de Saúde, fosse das mais variadas, né, formatações, muitas pessoas percorriam longas distâncias para chegar até um profissional. Né? A gente tem o Vale do Taquari, um perfil de muitos municípios, né, com populações menores, muitas vezes com mobilidade reduzida, e a dificuldade de acesso ao serviço, ela existia. Né? Ainda existe em parte, mas isso minimizou muito. Até, casualmente, eu tenho um artigo que a gente fez, a professora Olinda, né, que foi nossa aqui da casa, e nós fizemos um estudo no ano de 2000, que nós não éramos da Univates ainda na época, eu pelo menos não era, ainda estou, né, mas já estava na 16ª Regional de Saúde. A gente fez um estudo e naquele ano, me lembro esse dado muito claro, dos 37 municípios do Vale do Taquari, 7 tinham fisioterapeutas na rede pública e eram 9 profissionais. Certo. A grande maioria não tinha fisioterapeuta na rede pública, não tinha oferta pelo SUS, né, e portanto não tinha acesso. Né. Quer dizer, aquele contexto que a gente falou antes, que havia profissionais em São Paulo, mas não havia para o resto do país, em algum grau acontecia a mesma situação na nossa região. Acontecia muito aqui. Nós tínhamos prefeituras que colocavam um paciente de fisioterapia numa Kombi para ir para Porto Alegre, fazer um atendimento lá e voltar para casa. Né? Perdi um dia inteiro por um atendimento de alguns minutos, 45. Exatamente. Né? Isso se deu não só na fisioterapia, né? Na quimioterapia, rádio, quer dizer, a região tinha muito pouca coisa em alta tecnologia ou em atendimento de média complexidade. Então, quando naquele cenário, aquele artigo mostrou isso em relação à fisioterapia e outras profissões, né? Naquele momento, em 2000, esse é o ano 2000 que eu estou falando, as únicas profissões que tinham em todas as prefeituras era médico e enfermeiro. Né? Nem dentista tinha na rede pública. Né? Então, a assistência que tinha era basicamente privada, né? E muito poucos. Né? Os profissionais em si que atuavam aqui, todos eles formados em outros lugares e muitos nem eram residentes aqui. Né? Eu sou daqui, voltei depois da formatura, né? Mas o Eduardo, por exemplo, é de Santa Cruz, né? Natural de Santa Cruz, e muitos outros vinham de outros lugares para ocupar espaços aqui na região pela carência de serviços. Certo. Isso fez, né? Eu me lembro de uma reunião que eu participei, eu não era do quadro da Univates, mas a convite da Univates, alguns profissionais da região sentaram aqui com a direção da Univates para discutir, olha, como que nós podemos pensar, qual é a necessidade de como que se organiza então este curso, uma possibilidade de curso de fisioterapia na região. Certo. Né? E o Eduardo foi um dos primeiros professores aqui, né? Ele, desde o início, né? Eu vi um pouco depois, né? A Lídia bem depois, né? Mas o Eduardo é um dos primeiros professores da casa, né? Até é interessante ouvir um pouco dessa história, né, Eduardo? Já estou conduzindo. Os primeiros desafios, claro. Exatamente. Em 2013 eu iniciei aqui na instituição, então, com a primeira turma, né? E é importante ressaltar que quando da abertura em 2002, né, a gente observa a Univates expandindo os cursos da área da saúde naquele momento e desenvolvendo uma infraestrutura possibilitando a formação, né, em diversas áreas, diversas formações na área da saúde. E a fisioterapia, então, estava se preparando então, para também começar, né, uma oferta do curso de graduação. E o interessante dentro desse contexto é observar a instituição realmente mudando o contexto regional, né? O desenvolvimento regional que a Univates foi promovendo através da formação, né, de profissionais, trazendo qualidade de vida para a população. Isso foi assim notório ao longo desses 17 anos, falando especificamente da profissão fisioterapia, poderíamos estender para outras também. Sim. Né? Deixa eu te fazer um questionamento muito específico. Um curso que está abrindo num contexto como esse, de uma demanda reprimida, de uma necessidade, ele
ele começa com questões básicas, questões elementares, uma formação básica, ou o curso de fisioterapia já começou com um padrão, com uma proposta de inovação, de atendimento, de mudança de novos paradigmas? Porque a gente viu no relato anterior de vocês essa questão da humanização, do atendimento básico, da prevenção. Isso é um conceito que foi se construindo no amadurecimento do curso, ou já é alguma coisa que entrou lá nos conceitos, nos valores iniciais? Acho que eu posso trazer até duas visões juntas, né? Uhum. De alguém que entrou na primeira turma, né? Certo. Então, de um bicho 2002, né? E, inclusive, de quanto a gente foi evoluindo. Claro que a gente evoluiu. A gente estuda muito essa humanização, essa questão ganhou muito corpo, principalmente a partir de 2007 ali, né? Mas, como o Vladimir estava citando, a Prof. Olinda, já tínhamos um corpo muito aproximado com a área de saúde coletiva. O Vladimir, já, quando entrou, já tinha essa aproximação. Talvez a gente não desse muitos nomes aos bois, assim, não soubesse conceituar humanização, mas o nosso curso sempre foi muito humanizado, sempre muito próximo. A gente tem uma característica que a gente se orgulha muito, dos professores conhecerem os estudantes e de que a gente se preocupa com o sujeito que a gente cuida. Então, sempre teve essa característica, mas, claro, o PPC, do projeto pedagógico do curso, foi ganhando esse corpo a partir do momento que a gente se pôs a revisar, né? Em 2002, o nosso projeto pedagógico estava muito mais voltado para pensar um profissional que tivesse reabilitando, que tivesse dando conta desse campo de mercado de trabalho que a gente não tinha na região. E realmente eram muitos poucos profissionais que a gente tinha aqui. Lajeado a gente tinha pouquíssimos profissionais, então a gente tinha uma necessidade de campo. E aí a gente começou, a partir da implementação do PPC, poder estudar ele e poder revisar assim, olha, a gente sempre discute, né? A gente tinha áreas que, por exemplo, não contemplavam a nossa região. Então a gente voltou, revisou e disse, olha, nossa característica regional é essa, e que tem a ver muito com a Univates, né? Formar profissionais também para as nossas características regionais. Então, foi ganhando corpo, a gente revisou o PPC agora ano passado, e agora ainda mais a gente está preocupado e consegue ter um perfil de egresso ainda mais voltado para as necessidades da nossa região ou da região que o aluno for estar inserido, né? Acho que a gente, sim, sempre teve essa característica inovadora. A nossa clínica Escola de Fisioterapia surgiu em 2007. Certo. Desde 2008, né, nós estamos vinculados ao Sistema Único de Saúde. Atendendo integrados. Atendendo integrados. Então, não é um paciente que daqui a pouco a gente escolhe num cardápio para o aluno aprender. É um usuário que realmente está precisando de fisioterapia, de reabilitação, e que vem para cá ser reabilitado, e que a gente é referência em muitas áreas, né? Então, a gente foi estudando e amadurecendo também o nosso curso para poder atender às necessidades da região. Né? E nessas revisões de PPC, que devem ter sido várias, né, nesses 17 anos, como é que se dá essa adequação, como é que se dá essa apropriação dos desafios da profissão, das mudanças? Se lá no início era a reabilitação, era alguma coisa mais da saúde, me recordo que a fisioterapia sempre foi muito presente, agora pela brincadeira que fiz antes com o Eduardo, a fisioterapia sempre foi muito presente na vida das pessoas como um dos elementos intimamente ligados ao esporte, à recuperação. Imagino que ainda exista, mas outras áreas vão surgindo, e como é que elas vão entrando para dentro do currículo? Por disciplinas ou por questões gerais, por formação complementar, por extensão? Existem as disciplinas, né? A gente tem as disciplinas, mas os próprios conteúdos vão sendo revisados, né? Se a gente for pensar, eu ministrava a disciplina de saúde da mulher, e um dia uma estudante, e é ótimo, né, quando eles fazem essas inquietações, uma estudante levanta a mão e diz assim, Lídia, e a disciplina de saúde do homem? Né? E é verdade. E aí, quando a gente fez a revisão do PPC, a gente, olha, gente, disciplina de fisioterapia na saúde do homem e da mulher para tratar das necessidades dos gêneros. Então, a gente vai movimentando o nosso PPC, atualizando pelos nossos estudos, pelo que é emergente no campo. Hoje, por exemplo, um dos nossos desafios que a gente tem debatido muito no nosso conselho são as doenças crônicas. Estamos envelhecendo,
seremos uma geração de idosos e como a gente vai pensar a qualidade desse envelhecimento, como a gente vai pensar de uma maneira geral, ambiente, função, independência. Então, é um desafio para a gente já, né? Pensar o envelhecimento e as doenças crônicas, a reabilitação, a prevenção e a promoção. Então, a gente tem que estar antenado com o nosso perfil epidemiológico, com o que surge e também com o que os estudantes vêm buscar. Ótimo. Professor Eduardo, mas continua a atividade esportiva, né? A fisioterapia e as ações, tanto do atleta quanto do professor. A gente tenta conciliar, né? A gente se esforça, mas às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E a profissão continua atendendo muito forte a área esportiva, né? Muito. A área esportiva ela tem uma visibilidade fantástica, né? O fisioterapeuta aparece muito na mídia através do esporte. Isso. A evolução do esporte foi no mesmo sentido. Hoje o fisioterapeuta tem trabalhado e as pesquisas estão muito voltadas à prevenção das lesões nos atletas, né? Se a gente observar atletas de elite, né? Se investe muito dinheiro em cima de cada atleta. Você perder um atleta por uma lesão, você perde muito tempo, perde rendimento. Então, marketing, visibilidade, exatamente, né? Exatamente, né? Então a gente pega agora não sei se todo mundo acompanha o exemplo do Kevin Durant no basquete, na NBA, né? Ele teve uma lesão que vai ficar um ano parado. Né? Esse atleta está no top 5 melhores ali da NBA, né? E aí o que acontece, né? Por quê? Porque se precipitou o retorno dele, né? Então, isso tudo tem se questionado, né? Qual o papel do fisioterapeuta nesse processo, né? Então evitar que isso aconteça também. Claro. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco vamos pegar uma reprise do terceiro, mas com outra perspectiva. Qual é a situação da região, qual é a situação do curso, qual é a situação do currículo, qual é a situação do profissional hoje, nesse momento. Vale do Taquari melhorou? Continua com viagens ou não? Qual é a estrutura que nós temos hoje da fisioterapia no Vale do Taquari, Lajeado e Univates especificamente? Já voltamos. ...50 anos da regulamentação da profissão de fisioterapia e também de terapia ocupacional. Esse é o nosso tema de hoje, estamos já começando o último bloco. Falamos no terceiro bloco um pouco sobre a situação do momento, o contexto do surgimento do curso de fisioterapia aqui na Univates há 17 anos atrás, portanto 2002. Professor Gladimir trouxe aqui a informação de que dos 37 municípios, 7 tinham fisioterapeutas. 30, portanto, estavam desassistidos dessa área e tinham que fazer, para qualquer atendimento básico, a ambulancioterapia. Qual é a realidade hoje, nesse contexto, a partir de 17 anos do curso? Bom, o cenário é totalmente diferente hoje, né? Porque essa informação está muito vinculada ao Sistema Único de Saúde, né? Que ainda era muito imaturo na região na época, e hoje está muito mais maduro, né? Hoje todos os municípios da região têm assistência em fisioterapeuta. Nós temos alguns pequenos municípios que têm fisioterapia assim 3 vezes por semana, né? Às vezes ainda não tem um profissional residente lá, mas um profissional que mora na cidade vizinha e que atende naquele município. Mas essas são as exceções, né? Todos os municípios têm clínicas ou próprias ou contratadas, né? E conseguem fazer assistência. Quer dizer que está perfeito? Não, né? Tem muita necessidade ainda. E aí eu vou usar um dado aqui da cidade sede, né? Lajeado, né? Lajeado tem hoje na rede pública de saúde 3 clínicas próprias, né? no Montanha, Olarias e Santo Antônio, e conta com a clínica Escola da Fisioterapia também contratada e fazendo parceria com o município. Isso quer dizer que Lajeado tem uma solução perfeita? Não. Tem fila de espera, né? Tem muita gente ainda em fila de espera, né? Isso significa que poderia ter muito mais espaço, mas aí a gente vive as coisas desse problema crônico que nós temos, que é a falta de recurso, né? De poder contratar profissionais, de montar mais serviços, né? De dar a assistência possível, né? Isso se dá no campo público e privado, né? Porque também no campo privado muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar o valor, que não é um valor exorbitante no atendimento em fisioterapia, mas mesmo assim, dependendo da renda,
é um limitador. Mas esse serviço entrou na grade, na linha de oferta de muitos planos de saúde também, né? Que é uma coisa mais recente, né? Perfeito, perfeito. A ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela determinou de um período atrás para cá que não se tivesse mais restrições em relação à fisioterapia e à terapia ocupacional, psicologia e outras áreas, né? Isso também amplia a possibilidade. Ainda assim, né, em função das questões econômicas, né, o que eu posso dizer, e a Lídia deu a chave antes, né, nós temos um perfil epidemiológico, né, nós temos um perfil das pessoas, né, nós temos necessidades, né, e mesmo quem não tem necessidades nesse momento, se ele não se prevenir, pode vir a ter. Então é um campo ainda em aberto, né, eu acho que a gente já ouviu falar disso, assim, o século XXI como o século da saúde, né, e dentro da saúde o século da saúde mesmo, não da doença, né, quer dizer, da prevenção na prevenção para que a gente tenha mais qualidade, saúde do idoso, com ser um idoso mais saudável, né, enfim. Então é um campo, uma perspectiva muito boa, mas que também não está isenta, né, das repercussões no cenário econômico não muito favorável que a região e o Brasil todo vive. Porque todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, as prefeituras têm uma prática muito saudável de estímulo aos grupos de terceira idade aqui na nossa região, mas começou muito como formas de encontro, de um joguinho de sei lá, um boliche, um carteado, um tricô, cantar uma música, fazer algum teatro, alguma coisa, e o quanto isso pode migrar para uma ação mais específica, né? Isso, eu até vou deixar para a Lídia aprofundar isso um pouco, né? Mas hoje o curso de fisioterapia, ele antecipou muito essa inserção na comunidade, né? Lá no início, a gente não tinha uma série de atividades que nós temos hoje, né? Hoje nós temos desde profissionais residentes aqui da Univates, na parceria com a Prefeitura da Fisioterapia dentro de algumas unidades básicas de saúde, quanto disciplinas, né, e estágios finais que estão dentro da comunidade fazendo esse trabalho. Mas vou deixar isso para a Lídia aprofundar. Antes da professora Lídia fazer o retrato mais do curso, da situação atual, professor Eduardo, o que é hoje o perfil de um profissional? O que um bom profissional domina, tem que transitar, que estrutura ele tem que ter disponível para fazer a boa prática da profissão da fisioterapia hoje? Bem, se a gente analisar essa linha do tempo da profissão e faz uma relação lá no surgimento da profissão como uma formação muito tecnicista, voltada à execução de procedimentos diretamente do objeto da profissão, do fazer, da fisioterapia, as transformações ao longo do tempo demandam do profissional, e a sociedade também, o mundo atual demanda do profissional um perfil mais adequado a conseguir uma melhor comunicação interpessoal, né? A questão da escuta é fundamental, saber ouvir o que as pessoas trazem, né? Então o profissional tem que saber se organizar para prestar essa assistência em saúde, porque o processo de ouvir não é algo que você faz em 2-3 minutos, né? O olho no olho, a melhora no relacionamento interpessoal. Associado a isso, os sistemas de comunicação entre o profissional e o usuário, o paciente, também devem ser bastante explorados, porque se nós pensarmos a fisioterapia, principalmente nas condições crônicas, como que eu trabalho e estimulo uma pessoa a mudanças de hábito? Como que eu estimulo hábitos saudáveis e faço promoção em saúde, sentando na frente dessa pessoa por 10 minutos e dizendo, você precisa comer melhor, você precisa fazer exercício? Isso as pessoas normalmente sabem, né? Mas de que forma que eu vou desenvolver nas pessoas atitudes de enfrentamento aos seus desafios do dia a dia, né? Como é que eu vou entender que daqui a pouco essa pessoa não se mexe, não faz exercício por outros motivos que não apenas talvez uma falta de vontade, né? É a sua organização de tempo, é o contexto familiar, é o município onde ele está com escassez de espaços de lazer e áreas públicas e assim por em diante. Então, o fisioterapeuta ele tem que enxergar esse contexto e ter também uma capacidade de conquistar esse paciente, ser convincente, né, para mudar, fazer uma mudança positiva que vai gerar o resultado final. A execução de técnicas, ela hoje tem um espaço menor, inclusive nas pesquisas. Hoje se estuda muito a relação e a mudança de atitudes e a influência sobre os aspectos cognitivos e emocionais dos pacientes. Certo. E não que a gente seja psicólogo, obviamente que não.
mas o fisioterapeuta faz parte das profissões da saúde que vai estar dando apoio para uma pessoa que precisa. Então esse é o perfil que é importante se explorar. As técnicas a gente estuda, a gente se esforça, a gente repete e vai aprendendo. As relações interpessoais têm que ser trabalhadas no contato entre os seres humanos, né? Então é isso que o curso busca também promover. E a gente costuma dizer isso, né, que o mais fácil é ensinar técnica, né? É muito complexo ensinar para um estudante ouvir o outro, perceber as necessidades do outro, porque às vezes a dor lombar vem travestida de muitas outras coisas, de um sofrimento, de uma dificuldade, né? O Eduardo estava falando, eu preciso dizer para o meu paciente que ele precisa fazer atividade física, mas de que maneira se ele chega em casa às 6h30, 7 horas da noite e o espaço público às vezes não permite, não tem iluminação, então há um contexto. Ou ele já trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde. Então tem um contexto social que a gente não pode negar. E trazendo o link para o nosso curso, é isso que a gente se preocupa também em mostrar para o estudante, que ele é mais do que a técnica, é mais do que colocar o nosso super jaleco e dizer para as pessoas que ela tem que se afastar do trabalho, que ela tem... Não existe, né? Alguém tem que pagar o boleto. Claro. Então, a gente tem que conseguir nos aproximar das pessoas. Então, nesse sentido, como a gente tenta organizar o nosso ensino, né? A nossa proposta pedagógica, que é montada por muitas mãos, né? Por todos os professores do curso. Hoje, nós somos 7 fisioterapeutas que compõem o conselho e mais uma bióloga, que são especificamente do curso de físio, e a gente começa o primeiro ano já indo a campo, né? E não como fisioterapeuta, mas sim como profissional de saúde. Hoje, toda a formação do profissional de saúde de um aluno do CCBS, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, ela é comum. Então, antes de ser um fisioterapeuta, eu sou um profissional de saúde. Então, eu vou a campo conhecer as realidades das pessoas. A gente tem 2 disciplinas que se chamam Vivências em Ambiente de Saúde, em que a gente vai a campo, a gente vai para as escolas, a gente vai para a casa das pessoas, a gente conversa com os agentes comunitários de saúde e conhece as pessoas na realidade delas, né? A gente rompe com os nossos muros da instituição, que a gente tem uma infraestrutura fantástica, mas a gente também precisa conhecer a vida real. Não pode ser uma ilha, né? Não dá para ser uma ilha. Então, esse é o primeiro ano. A partir do segundo ano, o estudante começa já a conhecer as técnicas fisioterapêuticas e atender pacientes, dentro da complexidade que ele conhece, né? Com o auxílio dos professores, mas já começa a atender. Para no 4º ano ele já está mais desenvolvendo as técnicas. No 5º, o nosso aluno já está em UTI. Então, ele já está lá na UTI discutindo, por exemplo, ventilação mecânica, já está trabalhando com os avaliando atletas da nossa região. Ele já está reabilitando pessoas na área de hidroterapia, crianças, adolescentes, idosos. A gente atende os idosos nos domicílios. Então, a gente tem a parceria muito forte com a região, em que a gente vai na casa do idoso atender ele. E aí o que o professor comentava, que o curso tem esse braço para dentro da sociedade. E nos nossos estágios finais, o nosso último ano é basicamente estágio e o aluno está no campo, né? Então, ele está no hospital, está na nossa clínica escola e está nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial, está na SLAM, que é a sociedade que trabalha com as crianças, está nas unidades básicas de saúde. Por quê? Porque a gente quer um fisioterapeuta que esteja preparado para lidar com a complexidade da vida, que não é só movimento, né? Então, quando a gente fala só movimento, dobra, estica, o movimento ele é complexo, porque ele é composto por tudo isso que a gente está falando desde que a gente começou. Então, esse histórico, esse amadurecimento do nosso curso, da nossa profissão, está muito relacionado... vem muito porque a gente ensina para os nossos estudantes. Então, a gente tem agora a formatura, como o Vladimir estava dizendo, e ver os nossos egressos já atuando dessa forma é muito bacana, é muito gratificante, né? Mais de 230 egressos em toda a área, né, em toda a região, em municípios pequenos, em municípios grandes, em hospitais, indo
para fora do país, voltando. Então, acho que isso também faz muita diferença e é muito bacana a gente poder acompanhar tudo isso que tem acontecido. Vários deles, né? Dando aula. Né? Sim, os egressos voltando, voltam e começam a dar aula. Que legal, legal, excelente, muito bom fazer esse resgate não só da profissão, mas também do curso, da vida dos nossos egressos, dos nossos professores, né? Excelente poder ter esse olhar e ver que uma profissão é composta por mais do que somente técnicas, processos ou aprendizados teóricos, né? É humanidade mesmo. Legal, é sempre bom compartilhar e respirar essa paixão que os professores têm pelos cursos e que bom que a gente vê isso em todos os cursos aqui na Univates. Parabéns pelos 50 anos da profissão, pelos 17 do curso de fisioterapia e pelos 15 e 9 de Univates. Né? Obrigado a você que nos acompanhou no dia de hoje, no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates. Até lá!